Fala galera, estamos aqui hoje mais um Papo com Winkler comigo, Luciano Winkler, e hoje um convidado muito especial, um amigo, um narrador sensacional, Fábio Vaz, pra gente falar do Super Mundial, né, cara? O assunto do momento não poderia ser diferente. Fábio, boa tarde, boa noite, bom dia, depende de quem tá vendo aí pra você, meu parceiro. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui nesse Papo com Winkler. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Uma grande alegria estar aqui. Tamo junto, E parceiro. vamos falar desse Mundial aí que promete, né? Essa nova invenção, nova invenção da Isso. FIFA para ocupar esse espaço e preparar, né, galera, para a Copa do Mundo que vem aí, né? Perfeito, isso é bom antes de tocar nesse ponto. Antes eu quero falar onde que eu tô, né, cara? O Papo com o Winkler é... Abre aí pra galera ver, abre. Abre pra galera, Miguel. Estamos aqui nos estúdios Now, olha aí, cara, que espaço espetacular. Hoje a mesa aqui, ó, decorei, vê se ficou maneiro. Cara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, acho que na cidade do Rio de Janeiro, Fábio, pode ir em vários podcasts, não vai achar um estúdio melhor que esse aqui. Sensacional, sensacional. Não, porque eu quero ver o estúdio. Eu quero ver o estúdio. Eu sou apaixonado nesse estúdio. E esse programa vai passar no Futebol no Rio, né? Não tem jeito, é o nosso Futebol no Rio. E na Sintonia Esportiva, cara. Muito legal, o Fábio faz parte da Sintonia Esportiva. Isso. Eu também faço parte. Eu tenho certeza que, cara, tiver um jogo que vocês quiserem ouvir, Sintonia Esportiva melhor, não tem jeito. Então vamos pro papo, Fábio? Bora, partiu. Tamo junto, parceiro. Cara, antes do papo, não vamos pro papo, não. Conta um pouquinho da tua história aí, brevemente, rapidamente, só pra galera te conhecer e eu também que tava gostando do off aqui. Então, eu sempre fui um cara que sempre gostei muito de esportes, desde criança, né? Minha vida foi muita televisão, muito rádio, era o que tinha na época, né? Afinal de contas, anos 80. Não tinha isso aqui, né? Não tinha esse nobre aparelho, então nossa vida era televisão, era rádio, então eu acompanhava muito. E, tipo, eu com 7, 8 anos de idade, eu subia no muro lá de casa, quando eu tava tendo pelada na rua, mas não era pra jogar pelada na rua, eu subia pra narrar. Cara, sensacional, né? Eu narrava os jogos da rua, né? Eu era o narrador da rua. Mas narrava pra galera ouvir ou narrava pra tu? Não, pra galera ouvir. Cara, que O pessoal maneiro, jogando mano. na rua e eu lá narrando lá, fulano, passa pra ciclano e tal, não sei o quê. Porra, a galera devia se amarrar, né? Aí, de vez em quando, eu descia, fazia entrevista, entre um jogo e outro, fazia entrevista e tal, não sei o quê. Eu sempre gostei muito de Quantos anos comunicação. Isso eu tinha 7, 8 anos de idade, Porra, então é dom, não tem jeito. né? Sempre gostei. Minha primeira rádio, né, quando criança, era uma vitrolinha. Os mais novos, os mais jovens, não vão saber disso. Antigamente existia o tal do LP, né? O bom é que o cabelo branco minha denuncia. Mãe conta. Isso aí minha mãe conta, eu não peguei não. Os cabelos brancos denunciam. Mas tinha um LP, e tinha um LP compacto antigamente, que era um LP pequenininho, que normalmente era de um lado o cara cantava, do outro o cara pedia desculpa, né? E tinha a vitrolinha, e tinha umas vitrolinhas que era uma maletinha, né? A tampa, Desculpa, é ótimo. a tampa era uma caixa de som e ali era a minha primeira rádio. Montava meu microfonezinho e brincava de rádio. Então a paixão pelo rádio vem desde essa época, né? Nossa. Rádio, televisão e tal. Em 99, cheguei a fazer um curso de locução em Itaguaí, né? Com uma radialista da Rádio Manchete. Cheguei a atuar em 2 rádios lá de Santa Cruz, a Radical FM, não sei se você lembra. Papo reto? Caraca, que maneiro, Participei cara. da Radical FM, participar, modo de dizer, né? Fiz 2 programas na Radical FM, na época. Aqui é só Zona Oeste, tá, galera? Vamos falar muito Zona Oeste, que é Bangu, Santa Cruz. Morei 23 anos no Cesarão. Tu morou, isso é verdade, tu morou em Santa Cruz também. 23. Aí, tempão. Aí, 18 anos no Cesarão. Não fez uma maioridade lá. 18 anos, porque eu sou nascido em Cascadura, depois morei em Honório, depois fui pro Cesarão. Então tu não é cria da Zona Oeste, né? Tu foi, Eu nasci em Cascadura. Então tu foi pra Santa Cruz antes de Bangu. Isso. Tá. Isso, morei, mudamos pro Cesarão e depois casei e mudei pro Jabu. Aí em 99 teve esse curso de locução, aí por ter me destacado pela turma e tal, me deram esse estágio na Radical FM, e depois fui para uma outra rádio em Campo Grande, a Antena 2. Lá eu tive um programa que passava de 8 à meia-noite, né? Era o Love Night, não lembro agora o nome do programa. E foi a época. Nesse meio tempo eu comecei a faculdade, só que não foi a faculdade de jornalismo, né? Eu até tentei fazer jornalismo, mas não consegui. Fui fazer letras, né?
E me encantei pelas letras, sou formado em letras, português e francês, mas aquela coisa... Português e francês, tu escolheu francês. Francês. Cara, pra quem não sabe, letras pode escolher, né? É literatura, né? Depende da Literatura, faculdade. inglês, espanhol ou francês? Literatura, inglês, espanhol, francês, árabe, russo, na UFRJ tem várias línguas, né? Caraca, tu escolheu francês, maneiro. Eram 3 opções. Eu botei inglês, espanhol e francês, porque foram as línguas que eu estudei no 2º grau. Lógico. Passei no francês. Ah, maneiro. Né? Pô, pra tu ver, né? No 2º grau tu estudou francês, a gente já não, é só inglês e espanhol. Na minha geração não tinha francês. Exatamente. Aí, beleza. Aí me formei em francês. E nesse meio tempo sempre mantive essa coisa do rádio, a coisa do usar a voz, de brincar com a voz. Cheguei a fazer curso de dublagem um tempo. Maneiro. Em 2016. Não vou pedir pra tu dublar, não. Vou deixar passar essa, vou deixar... Mas de vez em quando a gente faz imitação. Sempre brinquei muito com voz, com comunicação. Aí, beleza. Em 2020, no meio da pandemia, um grande amigo meu chamado Rogério Araújo, da Web Rádio Conectada, estava procurando pessoas para montar a equipe esportiva dele, da rádio dele. Uhum. O Rogério era da Sintonia, saiu para montar a rádio dele. Aí tava procurando pessoas, aí, né, até num grupo do Facebook, o grupo Primos Pobres do Rio de Janeiro. Tem lá até hoje, né? claro. Tá lá ainda hoje. Então, ele botou nesse grupo, eu entrei, papeei com ele e tal. Gostei. Aí, eu comecei a fazer algumas pontas e tal. E aí, o primeiro jogo que eu fui fazer foi Vasco e Ceará, né, naquele Brasileirão em outubro. Acho que foi outubro de 2020. Não lembro ao certo a data. Durante a pandemia. Durante a pandemia. E aí, foi meu primeiro jogo pela Conectada, e de lá pra cá não parei mais. Muito maneiro, cara. Né? E aí fomos vindo, né? Aí, em 2023, fiz o curso da Acerj, o curso de jornalismo esportivo da Acerj. Fiz o curso de rádio, né? O curso da escola de rádio, para tirar o registro profissional de radialista, de comunicador. E aí foi só crescimento. Só o infinito e além. Aí tirei a minha Acerj, narrei 2 temporadas da Copa Acerj. Ano passado tu narrou, pô. Narrei, então, a temporada 23 e 24 da Copa Acerj, a gente estava lá na equipe, né, que era a equipe dos estudantes do curso Acerj, né, por sinal quero mandar um abraço para todo mundo da Acerj, Geraldo, Marta, Fábio Tubino, Rafa Marques, todo mundo, galera da Acerj. E aí, no ano passado, eu consegui a minha carteirinha da Acerj. Aí, podemos abrir os horizontes, abrir o leque e partir para os estádios. Né, que até então fazia só de casa. Né? Aí a gente começou a ir nos estádios. Meu primeiro jogo no estádio foi pela Rede Best de Comunicação. Momento abraço. Um abraço pro Wesley Rodrigues, da Rede Best de Comunicação, toda a galera da RBC Esportes. Meu primeiro jogo foi Nova Iguaçu e Vasco, jogo da volta da semifinal do Carioca. Aquele caraca. Gol, né? Nova Iguaçu classificou pra final. Classificou pra final, o gol do Bill, né? Que na hora da emoção, né? Eu confesso que quando eu entrei pelo Maracanã pra narrar a primeira vez, fiquei todo arrepiado, o gol, aquela narração, no final do jogo eu tava sem voz. Maneiro demais. A emoção toda. Foi 1-0? Foi 1-0 então o gol do Bill. Foi o teu gol, né, cara? Exatamente. Gol da tua vida ali pra tu. Tá aí, até na narração do gol errei o nome do cara, mas assim, a emoção... É o que contou, né? É o que contou. E daí pra frente, direto, estamos aí fazendo jogos nos estádios, Maracanã, Moça Bonita, Laranjão, Marrentão. Por isso que o futebol carioca trouxe, o futebol no Rio trouxe ele aqui, não tinha como ser diferente. E estamos aí também fazendo o esporte olímpico, né? Desde o ano passado, desde o final do ano passado, a gente passou a integrar o pessoal do Office Esportes, né? Hélio Pacheco, Fábio Tubino, e a gente fazendo só esportes olímpicos, né? Eles não cobrem muito futebol, mas tipo basquete. É muito legal também, pô. Basquete, vôlei, né? Essa temporada agora a gente acompanhou a caminhada do Tijuca, né? Tijuca Tênis Clube. Tijuca Tênis Clube no feminino, na Superliga B, né? Conseguiu acesso para a Superliga A, vai jogar a Superliga A esse ano, né? No final do ano. Basquete, acompanhamos muito, NBB, fizemos a BCLA esse ano, maneiro. As finais da BCLA. E é isso, e estamos aí. Então bora falar do Mundial, parceiro. E o Mundial tu vai narrar algum jogo? No caso, essa primeira arrancada não, porque por conta do trabalho, que eu trabalho fora, né? Então, aí nessa primeira arrancada não, talvez das oitavas pra frente. Cara, pra começar, o que tu acha da criação dessa Copa do Mundo de Clubes? Cara, eu acho interessante. É uma forma que a FIFA achou
para ocupar o calendário, né? Principalmente o calendário de clubes, né? E até para montar uma Copa do Mundo de verdade, né? Como foi lá atrás, em 2000. Né? Em 2000 nós já tivemos uma Copa do Mundo de clubes, né? Foi aquela que o Corinthians ganhou aqui no Maracanã, claro. Corinthians e Vasco, afinal. É uma ideia interessante para movimentar os clubes, né? Que eu estava pensando mais cedo em casa, as federações têm as suas Copas do Mundo de clubes, né? O basquete tem a Champions League, claro. De clubes, né? Tem o Intercontinental, o vôlei tem suas Copas de clube, mas a FIFA não tinha. Tem lá o campeonato de final de ano. Mas não era uma Copa do Mundo de clubes. Então agora a gente tem uma Copa que vai pegar todas as federações com uma quantidade significativa de clubes, né? E sem contar o seguinte, é uma preparação do país sede da Copa do Mundo, como era, né, a Copa das Confederações, né? No ano anterior à Copa do Mundo tinha esse evento teste. Isso que eu ia falar, tava esperando, evento teste, querendo ou não, evento teste. É um evento teste para a Copa do Mundo. Ok que não vai acontecer jogos nem no Canadá nem no México, mas isso é uma outra história. É uma forma de você ocupar o calendário, né, dos clubes, né? E a questão de você também dar oportunidade a muitos times que às vezes não têm a possibilidade de jogar em nível internacional, né? Às vezes mal e porcamente joga ali só na sua confederação e tem uma oportunidade, né, de chegar a uma competição internacional. Cara, eu acho que esse Super Mundial, cara, essa Copa do Mundo... Porque o Super Mundial é realmente uma Copa do Mundo de clubes. Eu acho que mais do que de 2000 até. Sim. Eu acho que é a primeira competição onde iguala a Copa do Mundo de seleções. Iguala em formato, que eu digo. Sim. E, como a gente falou, a Copa das Confederações era um evento teste para a Copa do Mundo. Agora, essa competição vai ser um evento teste. O Super Mundial vai ser um evento teste. Vão ser 4 jogos por dia. Igual a uma Copa do Mundo. A competição com a sede única, em um mês, um monte de jogos. Então, acho que assim, cara, foi uma ideia sensacional e uma ideia que a gente já, quando foi lançado, todo mundo queria que fosse pra frente, né, cara? Principalmente a galera aqui da América do Sul, todo mundo se amarrou. Então, assim, eu particularmente acho uma ideia muito boa e espero que dê certo, cara. Não, tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. E tu acha, cara, que vai ser a competição mais importante da história pros clubes brasileiros? Ah, com certeza, com certeza. Pro esporte brasileiro, né? Copa, se você bota o nome Copa do Mundo, acabou né? Como era o Intercontinental, o Interclubes, né? Porque que se jogava no Japão, você só ia para um jogo. Vou até falar disso daqui a pouco. Né? Você só ia pro Japão para jogar um jogo, já era aquela coisa, caraca, a gente pode ser campeão mundial. Isso aí. Né? Então acho que tem tudo para nós sul-americanos, né? Não vou nem falar só nós, nossos 4 representantes, mas também para os outros 2, né? River e Boca. É a oportunidade de você medir forças com os caras lá de fora. Exatamente. Cara, eu acho assim, cara, que a galera pode ainda não pegou muito clima porque não tá muito na expectativa. Acha que os brasileiros vão sair cedo, não tá na expectativa. Só que essa é, sem dúvidas, a principal competição da história dos clubes brasileiros. E se um clube brasileiro vencer, vai ser o maior título da história. Com certeza. Vai ser o maior título, sim ou não? Com certeza. Eu acho que, cara, vai ser muito ruim. Só de 4 anos, né? Vamos pegar um Flamengo, Fluminense e Botafogo é campeão pra igualar depois, amigo. Os torcedores vão falar disso pra sempre. Ah, tá bom, mas o meu é super mundial. A gente sabe disso. Cara, e o meu é super mundial, o teu não é. A Intercontinental era um jogo só. Cara, a gente tá até acelerando, o papo tá bom, né? Intercontinental é mundial de clubes? Cara, eu acho que sim. Ok que não tem... você não pegou times do mundo inteiro. Né? Claro que depois, né, a Copa Intercontinental ficou nesse formato de 1 contra 1 até no final dos anos 90, né? Até a criação do Mundial de 2000, né? E de 2005 pra cá que virou... ainda volta de 2001 até 2004, né? 2001 a 2004 ficou 1 contra 1, né? Isso. Brasil contra... América do Sul contra a Europa. E de 2005 pra cá que a FIFA começou a botar mais gente no balaio, né? Que aí começou a botar um time da Ásia, um time da... pra dar o ar de uma coisa mundial. Tanto que nós já vivenciamos, né? Zebras interessantes, né? Quem imaginaria que o Mazembe, lá República Democrática do Congo, ia ganhar do Internacional no Mundial de Clubes? Quem imaginaria um Atlético Mineiro, quando foi, perder para um Raja Casablanca? Aí entra o Palmeiras mesmo, que perdeu
Pro Al-Ahly, que ele vai enfrentar agora. Perdeu pro Al-Ahly, perdeu do Tigres naquele Mundial. Saiu pro Tigres e perdeu o terceiro lugar pro Al-Ahly. Isso, saiu do Mundial sem um gol sequer marcado. Isso aí. Naquele Mundial. Aquele Mundial Flamengo, né, cara? Flamengo, né? Flamengo saiu pro Al-Hilal. Al-Hilal, exatamente. Cara, pra mim, o Intercontinental é mundial, cara. E assim, eu acho bem ridículo os argumentos contrários, tipo, não tinham todos os continentes, só tinha América e Europa. Então, a Copa de 1930 que o Uruguai venceu não é a Copa do Mundo, porque não tinham todos os continentes. De várias outras também, eu tô dando um exemplo. Sim. Era a Copa Toyota. Cara, a Toyota era o name hits, cara. Era o nome da competição, assim como tem até hoje. Açaí Brasileirão, tem até hoje. E essa Copa Intercontinental, ela já existia antes do nome Copa Toyota. Quando o Santos venceu, ela era Copa Intercontinental, não tinha Toyota. Não tinha Toyota, exatamente. A Toyota tentou pra patrocinar depois. Isso. Tanto é que o Zico tá lá com 2 troféus. Zico, Renato Gaúcho, quem era até o capitão do Grêmio? Foi o zagueiro, né? Que acho que era o cortou Batista, a cabeça. né? Que cortou a cabeça. De Leon. De Leon, ele mesmo. Eles estão lá com 2 troféus. Ele tá com o da Copa Intercontinental e com o da Copa Toyota, que era do patrocinador apenas. Ganhava até um carro. O melhor jogador ganhava um carro. Essa questão de ser um jogo só. Recopa é um jogo só. Não é um jogo só, né? Supercopa é um jogo só. Recopa são 2, mas é um confronto. Sim. Então acho que esses argumentos são bem válidos, você não acha, cara? Isso aí não... Caneco é caneco, título é título, entendeu? O cara quando levanta uma dessa aqui, é o mesmo peso, é o mesmo peso. Na minha opinião, não tem essa história. Igual muita gente vê o pessoal discutindo. Vocês, Copa Toyota não é mundial. É sim. Claro que é. É sim. Todo mundo sabe que é. Você foi merecedor, você é o melhor do seu continente, foi disputar com o melhor do outro continente. Dos 2 continentes Dos mais dois fortes. continentes mais fortes. Exatamente. Era o que tinha. Hoje se popularizou, hoje se ampliou o leque, que hoje você pega todos os continentes verdadeiramente. Mas aí eu vou entrar Nem tá aqui no bloco de notas pra te perguntar, pra gente debater. Mais um debate, né? Vai continuar tendo o Intercontinental. Sim. Agora, com esse Super Mundial, vai continuar tendo essa competição anual, né? Isso. Que não vai ser só brasileiro quanto europeu, mas vai ter o nome de Intercontinental. Esses clubes serão campeão mundial. Sim. Ou seja, a gente vai ter, esse ano, por exemplo, de 2025, nessa temporada 2025, teremos 2 campeões mundiais. 2 campeões mundiais, exatamente. Né? O do Super Mundial agora em julho e o outro em dezembro. Acho que a gente pode chamar de um campeão mundial e um super campeão mundial pra não ter debate, né, cara? Eu acho que vai ser por aí. Ia ser maneiro. Vai ser por aí. Então, acho que com essa nomenclatura intercontinental, acho que os títulos lá de 80 ficam cada vez mais carimbados, como tinha 80, 60, 70, 60. De 60 pra cá, 60 pra cá. 60. Cara, e agora, cara, entrando aqui na nossa áreazinha Rio de Janeiro, não, cara, só me dá só uma margemzinha, só pra eu... Cara, Flamengo, Fluminense e Botafogo. A gente tem 3 cariocas no Super Mundial. Nunca antes uma cidade teve 3 representantes no Mundial de Clubes. E nesse, só o Rio de Janeiro. Cara, quem imaginava isso, cara? Como é que é isso? Não, só de você imaginar que o nosso futebol carioca, tão maltratado, tão esculhambado, né? Que vira e mexe todo santo ano, tem toda sorte de confusão. E você ter, na história recente, 3... dos últimos 4 campeões continentais, 3 da mesma cidade. Não, são 3 seguidos, pô. 22, 23, 24. Ah, sim, é verdade. É 5 dos 4 ainda, que o Flamengo ganhou 22. 19. Não. De 19 foi Flamengo, 20 e 21 Palmeiras. 4 dos 6, desculpa. 20 e 21 3 Palmeiras. seguidos e 4 dos 6. Então, você vê, nem Madrid, por exemplo, que tem 2 times fortes, né? Se bem que não dá nem pra fazer muito essa comparação com a Europa, porque a Europa não tem muito essa coisa de cidade, né? Cidade, Que é mais times da mesma cidade, né? Não dá nem pra comparar. Mas, assim, mostra muito... E aí os paulistas vão rasgar, né, as cuecas pela cabeça, né? Porque... Fala que eu quero ouvir. Fala, pode falar. Não, assim, o futebol carioca mostrou que tem força. Quer queira, quer não, o futebol carioca tem força, né? E assim, é um momento realmente para se comemorar, né? É um momento para se comemorar mesmo. 3 times da mesma cidade no mesmo campeonato, né? Uma pena que o Vasco não chegou, né? A gente vai falar disso agora, tá? Eu tô sempre dando... Eu tô igual vôlei, né? Só levanta a bola, né? Muito bom, muito bom. Debate eterno. A gente vai ficar pra sempre aqui.
Mas, pô, é impressionante. É muito bom de se ver. Pra nós que amamos o futebol carioca, ver 3 times na competição vai ser fantástico. Cara, eu costumo brincar que o futebol no Rio, cara, trouxe sorte pro futebol carioca. Porque foi criado durante a Copa do Mundo de 2022. Só no Instagram, foi em 23 mesmo que pegou, né? Mas foi criado em 2022. De lá pra cá, só carioca foi campeão da Libertadores, brother. Então, assim, pra mim é muito maneiro, que é como você falou, eu cresci assistindo futebol dos anos 2000. E cresci vendo os times brasileiros, cariocas endividados, brigando só pra não cair. Não vou nem falar de rebaixamento. O primeiro rebaixamento... Ah, não, até que o Botafogo foi. Mas, enfim, caindo ou brigando pra não cair. Sim. E os paulistas como a administração. O exemplo de... O São Paulo, porra, o São Paulo é o exemplo disso, daquilo. E hoje a gente vê que o jogo virou. O Fluminense ainda não estão tão bem organizado. O Botafogo é devido a uma SAF. Mas, querendo ou não, cara, estão na crista da onda, estão no Mundial de Clubes. E isso, assim, eu acho que a galera nunca vai parar pra perceber. Acho que só daqui uns anos falar, caraca, meu irmão, teve um Mundial com o Real Madrid, Chelsea, os melhores times do mundo, e tínhamos 3 cariocas lá, que podem até se enfrentar num Super Mundial. Sim. Então, essa é uma coisa, pô, muito sensacional. Infelizmente, o Vasco tá de fora, né? É, uma pena, né? Mas e eu acho que assim... Como é que tá o torcedor do Vasco? Tem sempre aquela zoação, né? Que vai pegar... O grupo do Vasco é Sofá de Madrid... Essa é muito engraçada. Quando controle remoto de Marrocos e por aí vai. Mas, assim, eu espero muito que o Vasco também chegue no mesmo patamar, de ter a oportunidade, vai disputar agora os playoffs da Sul-Americana, quem sabe consegue vaga na Libertadores ano que vem pra tentar chegar junto da galera. E pode chegar, né, cara? O Vasco tem uma torcida gigantesca, tem tudo pra chegar com uma administração maneira. Eu torço por isso também. Trabalhei no Vasco, o Vasco é maneiro demais, cara. O Vasco tem tudo pra ser um time tão grande como é o Palmeiras, cara. Sim. O Vasco é maior que o Palmeiras em torcida. Falam que não, mas eu não acredito. A torcida do Vasco é muito mais nacional. Essas pesquisas aí não tá com nada pra mim. Eu acho que um belo banho de gestão responsável, eu acho que o Vasco tem tudo pra levantar voo. Cara, o problema do Vasco... Eu vou contar uma história que eu trouxe algumas histórias aqui. O problema do Vasco, cara, tá numa maldição lançada, cara. Pelo jogador do Andaraí, cara. Andaraí de Dondon. De Dondon na música. Dondon jogava no Andaraí. Esse mesmo, cara. O Vasco ganhou do Andaraí de 12-0. E, se eu não me engano, o nome do jogador era Urubinha. Ele enterrou um sapo em São Januário, irmão. E falou que o Vasco teria vários períodos sem título na sua história, de 12 anos. Já tiveram. Já. E aí já passou de 12 anos. Talvez esse seja o motivo do Vasco não estar no Super Mundial, cara. Uma maldição do sapo. Quem não vai achar esse sapo São Januário? Ó, Pai Santana, né? Massagista do Vasco. Já rezou. Não, ele sempre fazia lá suas oferendas atrás dos gols. Mas Santana, o sapo não saiu, mano. Nada, saiu. O sapo tá... Esse sapo aí já virou... Já virou patrimônio em São Januário. Patrimônio em São Januário. Tu conhece essa história, lógico, né? Essa história, pô, é muito, muito boa pra galera conhecer, fazer um corte. Eu trouxe outra maldição aqui também, quando a gente chegar nos clubes europeus. Muitas histórias são muito engraçadas. E, cara, agora voltando a falar um pouco mais sério sobre a mobilização dos europeus, cara. Como é que tu acha que vai ser? Porque a gente tá falando muito dos brasileiros, né? Os europeus têm muito aquela coisa do seguinte, eles estão em final de temporada. Né? A temporada dos europeus, né, estão agora em ritmo de férias. O diferente do que era no Mundial do final do ano. Exatamente. Agora o jogo virou, né? Que tem muito aquela coisa. Mas os europeus, eles estão no meio quando era na Copa Intercontinental. Os europeus estão voando, estão jogando agora no meio da temporada e os brasileiros sul-americanos tudo cansado. Ok. E também não tem nem como comparar a temporada europeia com a nossa. Que eu tava de jogos, né? Exatamente, que eu tava também pensando sobre isso. O sul-americano, no caso aqui, o brasileiro, é quase 80 jogos por ano. Né? O europeu não tem um campeonato... O Real Madrid não disputa o campeonato madrilenho. Exatamente. Né? Eles jogam só, né? O Nacional, a Copa Nacional e o seu Continental. Seja Champions, Liga Europa ou Conference. Se você somar tudo isso, deve dar chorando uns 60 jogos. Falam que é entre 50 e poucos, 60 e poucos jogos isso aí. Né? São 38 no seu nacional, a Copa normalmente são jogos únicos, deve dar aí chorando uns 7, 8 jogos. A Champions League aumentou um pouquinho. A Champions League aumentou um cadinho. 15 também. Não vai muito longe disso. Quer dizer, você junta... Isso a gente tá falando tudo, né? Porque os clubes não vão até a final de tudo. Sim, isso um cara pegando lá... Né? Isso a gente pensando num time que não jogue as fases preliminares, né? Ainda tem essas possibilidades.
Aqui não, aqui você joga campeonato estadual, Copa do Brasil, Uma estadual, sei lá, são 12, 15 jogos. Agora tá pra diminuir pra 11, Tão mas nessa querendo- temporada tão foram querendo 16. diminuir agora, né? Exatamente. Aí tem a Copa do Brasil que você joga, sei lá, quase 10, 12 jogos. O Nacional, que são 38 rodadas. Aí tem a da Libertadores. Se você pegar lá da fase pré, dá quase 15 jogos. Isso aí. Ou seja, o cara chega no final do ano, 80 jogos. Uhum. Agora não, agora a gente vai pegar, nesse Mundial agora, a gente vai pegar os europeus em final de temporada, muitos com contrato por terminar, muitos times muito mexidos, e a gente aqui das Américas vindo no pique, Isso aí. né? Pode ser um diferencial? Pode ser um fator que pode nos favorecer? Sim, Sem dúvidas. total. Sem Mas, Pelo menos igualar. pelo menos, exatamente. Mas é aquela coisa, né? O poderio humano que eles têm lá na Europa, o poderio de organização dos clubes que eles têm lá, ainda pesa. Claro que aqui a gente não tá devendo nada para eles. Mas vai ser uma coisa interessante de ver eles em final de temporada e a gente na ponta dos cascos. Cara, eu tenho 2 pontos aí sobre essa questão da mobilização dos europeus, cara. Primeiro, que eu acho que agora, pela primeira vez, a gente vai ter uma real noção da diferença entre brasileiros e europeus. Porque, cara, é muito difícil quando a gente falar, o brasileiro tomou pancada dos europeus. Que era o europeu? City do Guardiola, Liverpool do Klopp, Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Agora a gente vai pegar o Chelsea, que tá na primeira prateleira. E é um super time, mas não é... Foi campeão da Conference League. Não tá no auge dessa temporada. A gente vai pegar o Porto, a gente vai pegar o Borussia Dortmund, que não são os super times. São os times da primeira prateleira deles. Que é Real Madrid, Barcelona, tá entendendo, né? Eu acho que pela primeira vez a gente vai ter noção, não, pô, peraí. Atlético de Madrid, o Botafogo ainda vai pegar o PSG, aí é o único que vai pegar um super time, né? O Flamengo pega o Chelsea também, um super time. O resto já dá pra gente ter uma noção melhor, tá ligado? Em contrapartida, vai ser muito difícil ganhar, porque vão ser vários europeus, né? São 12, né? São 12. Eu vou te falar, eu vou até perguntar isso pra tu mais pra frente. Só que eu acho que essa questão da mobilização dos europeus, cara, não deve ser levada em conta. Porque Flamengo e Madureira pelo Carioca. A mobilização do Madureira é a mesma que a do Flamengo? Nem de longe. Se o Madureira fizer 1-0, o Flamengo não perdeu? Então, se o PSG não tiver mobilizado, se o Chelsea não tiver mobilizado e perder, é a camisa deles, é o time titular deles, o problema é deles. Cada um vai na sua mobilização. Eu acho que essa comparação é muito boa. Quando o time pequeno aqui do estadual ganha de um grande do Brasil, a gente não fala isso. Ah, não, essa vitória não valeu, só ganhou porque não estava dando atenção. Não interessou, não. Então, porque no europeu vai interessar? Exatamente. Eu vejo muito dessa forma, cara. Pra gente entrar sobre, que eu acabei invadindo essa parte de que vai ser mais difícil, agora são vários, né, mano? Agora são vários europeus. Não é aquele jogo ganhou de um europeu, campeão. Como é que vai ser isso aí? Tu acha que dá pro brasileiro ganhar? Cara, eu acredito que, assim, na primeira fase passa. Sim, né? concordo. Na primeira fase eu acho que passa tranquilo. Aí quando afunilar a coisa, é aí que o negócio complica. E ainda tem uma questão seguinte, né? Seria bom que os times brasileiros passassem em primeiro nos seus grupos. Que aí fatalmente você foge de um europeu numa oitava de final. Isso aí. Né? O Flamengo, por exemplo, pegaria o europeu de qualquer jeito, mas fugiria do Bayern e pegaria o Benfica. Porque tem clubes, tem grupos com 2 europeus, são 12, não dá pra você deixar um só. Mas dá uma ajuda já. Mas né? já ajuda, você já pega um time em tese menos forte. Isso aí. Né? Claro que tem aquela máxima que todo mundo fala que se você quer ser campeão, não tem como escolher adversário. Mas aí, eu não concordo muito com essa tese não, Fábio. A gente vai discordar pela primeira vez. Vamos discordar, bro. Eu vejo, cara, que num torneio de mata-mata, o chaveamento às vezes é 50%, cara. Sim. Porque, cara, tu vê o Palmeiras chegando em final de Libertadores aí, ganhou do Santos, mas aí era final. Porque chegou na final, show. O Santos não era forte, mas show. Mas tu vê os outros jogos, cara, são adversários bem mais fracos. E chegou na final e ninguém lembra, irmão. Foi campeão. Agora tu vê umas Libertadores aí que os caras tem que roer o osso pra chegar naquela final ali. Então acho que o chaveamento conta muito. Não, conta. Só você vê os chaveamentos agora das oitavas da Libertadores, o caminho de né? O caminho, sei lá, do Flamengo pode estar mais complicado que o caminho do Palmeiras. Por exemplo. Vice-versa aí. Né? Claro, o chaveamento conta muito. Mas pra ser campeão, mas pra ser campeão, né? Exatamente. Você tem que, venha quem vier, é atropelar. Isso aí. É matar ou morrer. No final das contas, na final vai pegar um que passou por todo mundo. Exatamente. Então, eu acredito que os brasileiros passem pelo menos da fase de grupos.
né? Pelos grupos que a gente tem, os times brasileiros, eu acho que os 4 representantes passam de fase. Aí o quando bicho chega pega. nas oitavas, aí vai depender, né? Igual aquela música, vai depender de quem vier do lado de lá. É isso aí. Né? Mas, vamos ver. Eu acredito que não vamos fazer tão feio. Não concordo. Não acredito que não vamos fazer feio. Vamos fazer um bom trabalho, porque os times que chegaram, os nossos 4 representantes, chegam com credenciais Sim, sem dúvidas. para esse Mundial. Sem nenhuma dúvida. Cara, e tem uma outra parada também, que eu acho que é sobre a mobilização ainda, cara. Os times europeus vão ter muitos times europeus querendo ser campeão dessa competição. Sim. Tu pega um Borussia Dortmund, tu pega um Atlético de Madrid, tu pega o próprio Manchester City, que Guardiola é malucão, vem pra ganhar tudo. O Real Madrid, que sempre entra pra vencer. O Real Madrid gosta de ser o maior clube do mundo. Então tem um super mundial, ele vai... Eu vejo, o PSG acabou de ser campeão, talvez o Chelsea, alguns times, entre os ingleses, né, são meio soberbos, né? Mas vai ter muito time europeu entrando pra vencer, cara. Tu não concorda? Sem contar o seguinte, né? Se você pegar essa galera da Europa, Manchester City, Real Madrid, Bayern, PSG, Chelsea, Borussia, Inter de Milão, que não ganha nada faz tempo. Inter de Milão, bem lembrado. Inter de Milão, que há trocentos anos não ganha nada. Né? Porto, o Atlético de Madrid, que sempre tá batendo na trave. Essa galera, na Champions, não arrumou nada esse ano. Então, é a chance deles disputarem um título mundial. Dá uma resposta. Dá uma resposta para as suas torcidas. Contra grandes europeus. Exatamente. Porque no final das contas, eu acredito que a final pode, assim, claro que a gente torce para que haja uma surpresa, que um dos nossos chegue lá na final. Mas tudo leva a crer que a final será europeia. Não, isso aí não tem Mas jeito. a gente, assim, sendo bastante realista, né, para a tristeza da torcida, mas tudo leva a crer, né, o formato, né, se você pensar... Copa do Mundo, você também vê muito disso, né? Se você pensar nas vagas de Copa do Mundo, sempre foi assim. Quando eram 24 seleções, eram, sei lá, 9, 10 europeus. Quando eram 32, eram 13 vagas para a Europa. Sempre é mais. Porque a FIFA é na Europa. É na Europa, é. Então você tem que dar aquela valorizada. O eurocentrismo, né? É o bom e velho eurocentrismo. Parceiro, Grupo A. Vamos embora adentrar nos grupos. Bora. Grupo A. Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. E aí? 2 classificados e fala aí do grupo. Desse grupo o Palmeiras passa, né? E a segunda vaga, Porto e Al-Ahly. Apesar do Inter Miami ter Messi e sua torcida... mas e a FIFA ali também que deve E a FIFA também que dá doido pra ver o Messi longe, né? Tanto que o jogo de abertura do Mundial é exatamente Inter Miami e Al-Ahly, né? Isso aí. No sábado agora. Isso aí. Mas esses 3, pra mim, brigam pela última vaga. Se eu fosse chutar, futebolisticamente falando, eu colocaria o Al-Ahly. Eu ia falar sobre isso, mano. Eu colocaria o Al-Ahly como possível segundo colocado. Mas Palmeiras de cara, Porto e Al-Ahly brigando pelo segundo? O Porto classificado e Palmeiras e Al-Ahly brigando? Não, eu colocaria talvez o Palmeiras. O Palmeiras vai ter um jogo duríssimo com o Al-Ahly, né? O Palmeiras estreia com o Porto. O Porto perdeu agora um amistoso contra o time da Letônia. Né? O Porto é um daqueles times lá de Portugal que não é da primeira prateleira. Não é. Né? Não é tô falando besteira. Não é da primeira prateleira europeia. Europeia, mas sim. Em Portugal, né? Sempre Porto, Benfica e o Sport. Os 3 ali sempre se degladiando. Mas mundialmente falando, continentalmente falando, o Porto não tem essa força toda, né? Então eu acredito que o Palmeiras possa se beneficiar, né? E conseguir uma vitória até sobre o Porto no domingo, né? Tem uma questão do Palmeiras que eu acho interessante, sabe o que é? Eu não gosto do futebol do Palmeiras, eu acho futebol fraco, mas tem uma questão. O estilo de jogo do Palmeiras casa com esse tipo de competição, onde os adversários vão atacar ele, entendeu? Esse jogo reativo é o que o Palmeiras mais sabe fazer e mais gosta de fazer. E até quando eu falo do psicológico do Palmeiras é muito isso, né? O que a galera chamava de saber sofrer na década passada. E o Palmeiras, eu acho que casa mais com um super mundial do que do Flamengo, Botafogo e Fluminense. Sim, porque o Palmeiras sabe jogar fase de grupos, sabe, como você falou, sabe sofrer, sabe jogar o jogo. Então, esse jogo contra o Porto, eu acredito que o Palmeiras ganha. E essa vitória vai ser importantíssima. Por quê? Depois ele vai pegar um Al-Ahly, que é um futebol completamente diferente, né? E é um futebol, o futebol egípcio é um futebol chatinho.
É aquele futebol que ataca, mas sabe se defender Sabe muito se defender, bem, lógico. né? Então acho que o jogo-chave do Palmeiras não é nem o contra o Porto, é o contra o Al-Ahly. Perfeito, perfeito. O jogo-chave do Palmeiras é contra o Al-Ahly. Esse grupo do Palmeiras tá muito enganoso, cara. Tá. Porque você não vê nenhum gigantão, tu fala. Igual o Flamengo. Não, o Flamengo já perdeu pro Chelsea vendo os outros 2 jogos. O Fluminense já perdeu. Mas, porém, tem o Al-Ahly ali. Então são 2 adversários dificílimos. Tem o Porto, que lógico é o europeu do o grupo. europeu do grupo. E tem o Al-Ahly ali que, pô, cara, é mais fácil que o Esperança, por exemplo. É. Mais fácil, pô. Tu é. entendeu o que eu quis dizer, tá até alguma coisa mais difícil que o Esperança. Aí. O Al-Ahly, cara, nada mais nada menos que é o maior clube do continente africano. O maior clube do continente. É o segundo clube com mais participações no Mundial de Clubes. Venceu o próprio Palmeiras no Mundial. A gente falou sobre isso. Deu muito trabalho pro Inter de campeão em 2006. Lembra? O Al-Ahly de Arbutrica, né? Foi aquele gol do Luiz Adriano. Deu muito trabalho pro Fluminense do Diniz. O Fluminense do Diniz não merecia ganhar aquele jogo contra o Al-Ahly. Então, assim, eu acho que o Palmeiras vai ter um jogo duríssimo, tão duro quanto o do Porto, concordo contigo. Tem uma torcida super apaixonada. Ainda tem isso. Deve ir, né? Nos critérios de classificação, ele abocou 3 títulos da CAF. Né? Caraca, durante os 4 anos ele pegou 3. Pegou 3. Caraca, na minha cabeça eram 2 aí, pra tu ver. Pegou 3, 20, 21 e os 2 últimos. Aí pulou 1, pegou os 2 últimos. Caraca. Então 3 de 4, atual bicampeão. É, pra tu ver, né, mano? E lá não é fraco. É, lá tem muito time forte. Conca Champions é da América Central e do Norte, né? Na Champions League africana é forte. É. Tava passando há pouco tempo na TV, eu cheguei a acompanhar. Sim. Tem bons times. E aí a gente falou, e o Inter Miami, na verdade, é a cota dos americanos. Pode fazer algum barulho? Pode. Porque tem o Messi. Só que o Messi, ele entra naquela coisa, o Mandurinha só não faz verão. Não faz verão, exatamente. Né? O Inter Miami não é esse primor todo. Não é aquele time que, é o time do Messi. Todo mundo... Não. Não é isso. Fazer aquele meme do Pasquale. Não. Entendeu? Ele vai brigar ali, talvez pra beliscar a segunda vaga, mas acho que não vai arrumar nada, não. Cara, só pra gente passar desse grupo sem deixar de falar isso, é uma polêmicazinha, né? Faz parte, é podcast. Cara, Copa Rio de 51 é mundial? Ou é pinga? O nego também gosta da graça. Rapaz, esse já é um pouco mais... porque assim... Pode discordar, tá? Fala a tua opinião. Cara, vai pra dentro, depois eu vou falar a minha. Olha, complicado, porque 51 nem rascunho eu era, né? 51, minha mãe nasceu em 50. É complicado, né? Porque o futebol era outro futebol antigamente, né? A gente não tinha um campeonato de clubes continental. Né? A Libertadores começou em 60. Sim. Né? Dá pra considerar? É título, é um campeonato. Depende do ponto de vista pra tu. Depende de como você entenda, né? Mas, sei lá. Tu não acha muito, né? Tu não acha muito, não. Tu não acha muito. Cara, eu acho que assim, oficialmente não é mundial. Não é mundial. A FIFA colocou todos os clubes... Dá pra comprovar que o título de 51 do Palmeiras não é mundial. A FIFA colocou, quando lançou esse Super Mundial aí, ela colocou todos os campeões mundial. Do Intercontinental, e de volta, Intercontinental na Copa Toyota, que era no Japão, tudo. E não tem o nome do Palmeiras lá, cara. Então isso aí oficialmente não é. Não é. Os jornais da época, só 2 brasileiros consideravam. Todos os do exterior consideravam amistoso e a maioria dos brasileiros também. No próprio... Como é que se diz a palavra? Não é almanac... Dossiê do Palmeiras, ele pega os 2 jornais. Só que só tem os 2. Depois pesquisaram e viram que eram só aqueles 2. E, cara, a ata que eles tanto se apoiam, tem uma ata, né? Que diz que o Palmeiras foi campeão. Foi pré-Copa de 2014 aqui no Brasil, por Marco Polo Del Nero, palmeirense, Blatter e Jerome Valk. Todos banidos do futebol por corrupção. Cara, meramente político, cara. Eu acho que quando a FIFA fala que não coloca o nome do Palmeiras, comprova muito mais do que uma ata de pessoas corruptas. Sim. Esse é meu ponto de vista. Eu vou falar, vou fazer o corte mesmo, tô nem aí. Não, mas eu concordo com você. Assim como acho que teve essa mesma competição em 52... isso aí. Que o Fluminense ganhou, não foi isso? Fluminense ganhou a Copa Rio também. O Fluminense até tentou correr atrás, mas não com a mesma ênfase que o Palmeiras. O Palmeiras só corre atrás porque o Marco Paulo Del Nero tava na CBF, né? Então ele tinha mais argumentos ali pra falar. Exatamente. E, cara, no futebol no Rio a gente vai ter que falar. Se o Palmeiras é campeão mundial, o Bangu também é campeão mundial. Porque o Bangu jogou o torneio de Nova York, que deu origem à Copa Rio, que o Palmeiras foi campeão, só aí tu já vê. Tinha o campeão inglês, tinha um campeão francês, tinha um campeão da Suécia, que era vice-campeão mundial em 58, foi em 60 que o Bangu foi campeão.
tinha o campeão da Iugoslávia, que era uma potência mundial no futebol, e tinha o campeão carioca, né? Que aqui a gente não tinha campeonato nacional, o Rio de Janeiro é a capital federal, então foi o Bangu campeão carioca, e o Bangu vai lá em Nova York, mais jornais dizem que era o Mundial, aqui no Brasil, como lá fora, como nos Estados Unidos, e o Bangu acaba se tornando campeão desse torneio, que se o Palmeiras é campeão mundial, o Bangu também é. Com certeza. E depois o América vem vencer esse mesmo torneio também. São os pesos diferenciados, né? 2 pesos e 10 medidas, né? 2 pesos e 10 medidas. Nem pensei na próxima pergunta, quando fala negócio de Bangu, já começa a ficar... a gente que é da terra emociona, tá? Futebol no Rio começa já a falar, se é! que o título do Andaraí de ser 38 no conta do Vasco conta, e já era. Cara, vamos lá. Grupo B. Deixa eu só botar aqui no grupo B. Eita, aí o buraco um pouquinho mais embaixo. Grupo B é o grupo da morte? PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e... Seattle Sounders. Isso aí. Rapaz, aí complica um cadinho, porque aí você tem 2 europeus fortes, PSG e Atlético de Madrid, que nas últimas temporadas, o PSG é atual campeão da Europa, e um Atlético que sempre tá chegando ali ou em semi, ou em quartas, ou até em final, né? O Atlético de Madrid tem Liga Europa, dá com pau aí, 6 ou 7 títulos de Liga Europa. Não, Desculpa. É o Sevilha que tem. É o Sevilha. Mas Atlético de Madrid, Simeone, não. Simeone, pô. Simeone ganhou 3, eu acho. Aqui, um ano antes dele chegar e depois com ele. Então aí o negócio complica, né? Por acaso... Chegou na final da Champions 2 vezes. Foi. Por acaso, pro Botafogo, esse jogo contra o Seattle Sounders torna-se ultra importante. Exatamente. Se o Botafogo quer se classificar, tem que ganhar esse time americano, irmão. Se não, esquece. Empatou, tá eliminado. Exatamente, porque vamos ter de cara um PSG e Atlético de Madrid na estreia. E esse jogo, o Botafogo, se quiser alguma coisa, vai ter que conseguir os 3 pontos contra o time americano e jogar o jogo da vida contra os 2 europeus. 2-4 brasileiros é o que acho que tá em piores lençóis. Fase de grupos não tem nem comparação. Se pensar, não no chaveamento, só na fase de grupos, esquece. Eu acho que é o que tá mais complicado. Não vou dizer que é impossível, que no futebol o imponderável entre em campo direto, o 12º jogador. Vai que o time europeu que ele ganha é o mesmo que perde no confronto entre europeus. Ele passa de fase. Exatamente. Ou até mesmo com empate contra o europeu. E ele vai jogar já sabendo o que aconteceu, né? Porque o horário... o PSG joga antes, o Botafogo joga às 11 da noite, né? Então ele já vai saber o que precisa. Na verdade, o Botafogo já sabe, né? Tem que ganhar. Se o Botafogo ganhar do americano, qual é o segundo jogo? Veio pra... Contra o PSG. Então, se ele ganhar desse time americano, ele chega na última rodada vivo. Com chance. Com o Atlético de Madrid, que é o mais fraco que o PSG. Então já tá valendo, né? E todo mundo com certeza vai dar uns catirepapos aí no Seattle Sounders que, sinceramente... O Seattle que serve é o Seattle Seahawks, e não o Sounders. O Seattle que tem peso é o Seahawks e não o Sounders. Então, pro Botafogo, esse jogo de domingo é vitalérrimo. Esse jogo do dia 15 de junho é o jogo da vida do Botafogo. Isso aí. PSG e Atlético de Madrid vai ser um jogaço, né? Então, eu acho que é o grupo mais complicado dos 8. Acho que é o mais encrespado dos 8. O Atlético de Madrid, cara, não é um time ruim. É um time muito arrumado. O time tem o Griezmann, né? Eu não sei o que o PSG tem de tantos... o Atlético de Madrid tem de tantos atacantes bons. Era Fernando Torres, Agüero, Forlan, Falcão Garcia, Diego Costa, Mandzukic, tem mais gente, Agüero, agora Griezmann, né, que já tinha sido, voltou. É assim, cara, tem uma água boa pra contratar atacante lá, né? Exatamente. E, mais uma vez, agora tem Griezmann lá e tem um time muito arrumado, né, cara? Eu acho que o Atlético de Madrid ainda é bem favorito contra o Botafogo. Sim. Eu tô projetando a melhor possível, mas ainda assim, né? O que tu acha? Sim. O Atlético é um time encaixado, um time bem arrumado, bem treinado, né? Taticamente bem treinado. Tem possibilidade de ser até primeiro de grupo. Botafogo? Não. O Atlético? O Atlético lógico. O Atlético tem tudo pra ser primeiro do grupo. O Botafogo é aquela coisa. O bom do Botafogo é que é o último jogo contra esse Atlético de Madrid arrumado. Então... Se o Botafogo conseguir uma boa vitória contra o Seattle e um empatezinho com o PSG, chega no jogo contra o Atlético de Madrid, uma classificação bem possível. Bem possível, exato. É isso que eu tava querendo dizer. Tu resumiu o que eu tava tentando falar. Uma classificação bem possível. A gente tá pensando em chegar na última rodada vivo. Entendeu? Mesmo que tome um catirepapo do PSG,
Perder de pouco ali, né? Tentar perder de 2. 2, 3 ali e tal, né? Mas chega com chance, né? Isso aí. Se a gente falou do Palmeiras, que vai nadar de braçada no grupo A, o Botafogo vai ter que usar muita boia, colete salva-vidas e baleeira, né? Entendedores entenderão, para poder salvar nesse grupo B. É verdade. Cara, e assim, eu trouxe uma história legal do PSG pra galera poder conhecer que o PSG nem sempre foi esse PSG. Milionário, com dinheiro da ditadura lá, né, cara? Porque assim, o time que eu tô mais torcendo contra é Manchester City e PSG. Esse dinheiro das ditaduras árabes, cara, eu gosto de torcer. Porque assim, cara, tem até um termo em inglês que eu não vou me arriscar a dizer aqui. Se eu fizer um corte, eu boto lá no título, assim. Sport West, sei lá como é que se fala isso. Que é você tentar lavar a imagem com esporte. Uma ditadura sangrenta que mata, porra, milhares de pessoas, ele tenta limpar como, porque quando tu pensa em Catar, tu pensa em Arábia, tu pensa nos clubes. Sim. Tu pensa em PSG, tu pensa em Manchester City. Então, assim, eu particularmente torço bem contra. Mas, enfim, nem sempre a história do PSG foi isso aí, né, cara? O PSG não foi criado como Paris Saint-Germain, foi criado como Paris FC, só que era de Paris, né, cara? O glamour parisiense, eles não queriam começar embaixo. Então, eles se uniram com o clube da segunda divisão, que era um clube de Saint-Germain. Por isso se tornou Paris Saint-Germain. Mas ainda assim não era isso aí antes desse grupo árabe vir. Era um time que não era nem o maior da França, né? O maior é o Marseille, Lyon. Saint-Étienne, Lyon. Exatamente. Então é uma história assim pra galera contextualizar, que viu que o PSG brabo é o de agora. Não, e detalhe que nessa próxima temporada da Ligue 1, teremos o confronto do Paris Saint-Germain com o Paris FC. O Paris FC subiu da Ligue 2. É verdade. O Paris FC subiu e os estádios são do lado. Um do outro. O estádio é um do lado. É uma rua que separa. Teremos Paris contra Paris Muito na próxima legal. temporada da Ligue 1. E quem tá torcendo nesse grupo aí? No primeiro, no segundo, o Botafogo. Tá sendo o Botafogo, acredito eu, né? Nesse grupo aí não tem muito que ir longe, não. Os dois favoritos, PSG, Atlético de Madrid e o Botafogo. Eu torço para que o Botafogo belisque esse segundo lugar do grupo. Mas já seria heróico, né? Seria heróico. Né? Mas sendo, assim, na briga razão e emoção, né? A razão diz, os dois europeus vão nadar de braçada, vão jantar essas duas vagas. Se a gente jogar a emoção, o Botafogo tem possibilidade. É verdade. E a emoção faz parte do jogo. Eu já desci aqui que eu já tô ne. Tu já tá aí também no teu, né? Eu tô aqui na mesma colinha aqui. Estamos na mesma cola. Também sem cola não dá, galera. Eu tô bloco de nota, tô... tabela. Cara, vamos lá. Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. Esse grupo aí, Boca Juniors, Bayern de Munique e Benfica é o grupo da camisa pesada, né, Bruno? É o grupo, a camisa mais pesada que o grupo do Botafogo, porque PSG e Atlético de Madrid se compara a Benfica e Bayern na história. Sim. E aí, o que tu acha desse grupo aí? Eu tenho pena do Auckland, né? Tenho pena do Auckland, né? Que já vai pra Copa Intercontinental tomar burdoada, né? Pra jogar aquele primeiro jogo contra o time local e tomar um... Já sai dali. Com certeza o Auckland City vai brigar pra ser o time o último colocado na classificação geral. Esse não tem nem o que correr. Bayern de Munique com certeza é o favorito do grupo, sem sombra de dúvidas. E Boca e Benfica vão brigar ali pau a pau, por sinal, o jogo da estreia do Boca Juniors. É verdade. Né? Boca que vem de uma temporada não lá muito boa, né? Não conseguiu o título lá da temporada argentina, né? Afinal foi Platense e... Foram dois times pequenos. A Platense eliminou o River, né? Eu acho que o Boca nem na semifinal chegou. Nem chegou, Mas Boca e Benfica vão brigar. Eu daria um leve favoritismo ao Benfica, porque acho que o momento do Benfica é um pouco melhor do que o momento do Boca. Acho que é até bem melhor. Né? Mas ali eles vão brigar pau a pau. E é o jogo de estreia de ambos, né? Boca e Benfica se pegam na segunda-feira. Assim, vai ser uma briga boa aí entre esses dois pela segunda vaga. Eu acredito que quem vai pegar a segunda vaga é quem ganhar demais do Auckland e perder de menos do Bayern. Bom ponto, que o Bayern deve ganhar de todo mundo e o Bayern vai jantar todo mundo, o Auckland vai apanhar de todo mundo. Então, o que vai definir a situação desse grupo C o fiel da balança serão Bayern e Auckland. A pancada que o Bayern vai dar nos dois e a pancada que os dois vão dar no Auckland. Vão dar no Auckland, é verdade. E obviamente, né,
o confronto direto também que vai pesar pra caramba. Exatamente, é que tu citou como principal jogo, né? Eu concordo. Cara, ainda bem que eu trouxe um cara que valoriza o futebol sul-americano. Se chega um cara aqui, mano, começa, não, vai só porrada! Que vai, porra, vai ficar maluco aqui. A PSG vai dar de 200-0. Aí, cara, um time que não vai ser campeão é o Benfica. Devido à maldição do Bela Gutmann. Essa tu conhece, não conhece? Não conhece, não. Essa é disseminada, vou contar. Bela Gutmann é um dos maiores treinadores da história do futebol, né? Chegou a treinar o São Paulo. E assim, fez parte da evolução tática no futebol brasileiro. E ele foi bicampeão europeu pelo Benfica, Champions League. O Benfica de Eusébio, o grande Benfica, ele foi bicampeão, Bela Gutmann. E aí, ele pediu um aumento, brother. Só que o Benfica não quis dar o aumento. Ele foi lá e falou, não vai me dar um aumento não? Então eu vou sair. Ele pegou as malinhas, meteu o pé, saiu do Benfica e falou, nos próximos 100 anos, o Benfica não será mais campeão de nenhum torneio internacional. Faz brother, sentido. isso tá acontecendo. E não pode falar, mas é coincidência. O Benfica já chegou em diversas finais internacionais. Já perdeu a Europa League nos pênaltis. No ano seguinte, perdeu com o gol no último lance da prorrogação. Chega e não consegue vencer uma competição internacional. Então, acho que essa maldição aí, cara, é pior do que a do sapo lá do Vasco. Total. Essa daí Essa não consegue ser pior. consegue ser pior. E o Bela Gutmann, depois disso, veio pro Brasil, depois disso, fez... e o Benfica de Eusébio. Perdeu no ano seguinte e continuou perdendo, tá? Esqueci desse detalhe. E o Bela Gutmann veio pro futebol brasileiro e fez história aqui, cara. Ele, Cláudio Coutinho, foram os revolucionários da... Como é que eu posso dizer? Construção tática da história do futebol brasileiro, que antigamente era muito... Muito no tentativa e erro, muita coisa. Vamos que vamos, né? Na base do bora. Isso aí. Agora vamos pro grupo do Flamengo. Vamos lá. Chelsea, Los Angeles, Flamengo e Esperança. Da mesma forma que a gente falou no grupo anterior, o Chelsea tem tudo para ser um dos classificados. Só que aí eu acho que o Flamengo tem até a possibilidade, pelo elenco que o Flamengo tem, pela forma de jogar que o Flamengo tem, e isso aqui eu não falo clubisticamente falando, né? Assim como o Palmeiras tem possibilidade de jantar bastante lá no seu grupal, o Flamengo tem possibilidade. Vai pegar dois times que não são aquela maravilha. Talvez ele vá ter mais problema com o Esperance do que com o Los Angeles. Tu acha, cara? Eu acho que ele pode ter mais uma dificuldade na partida. Uma dificuldade, no jeito de jogar, talvez, com o Esperance do que com o Los Angeles. Mas apesar do que o Los Angeles é um time bem montadinho. Tu sabia que o Los Angeles é um time defensivo? E aí me entra uma outra história. Eu sempre falo com as pessoas que eu converso sobre futebol. O Flamengo não sabe jogar contra time retrancado. A gente quase se lascou com o Tátira, que estava jogando no modo 10-0-0. Isso aí. 10-0-0 é ótimo. Vou até ver o nome do cara aqui. É verdade. O Flamengo tem muita dificuldade. Jogar contra times retrancados, o Flamengo não encaixa o jogo. E eu acho que vão ser dois times que vão jogar retrancados. O Esperance, se bem que os times africanos têm muito disso. Eles jogam fechadinho, joga fechadinho, pá, não sei o que, fica aquela velha máxima do urubu no cemitério. Entendedores entenderão. É verdade. Né? Na primeira bobeada vai lá e pimba. E o Los Angeles, claro, vai ter a torcida em cima, empurrando, aquela coisa toda. Mas tá eu em acho, casa, né? Tá em casa, vai jogar. O jogo contra o Flamengo vai ser em Orlando. Assim, é um grupo perigoso, mas que o Flamengo tem grandes chances de passar, se possível até em primeiro, né? O bom é que o Flamengo não pega o europeu logo de cara. Isso. Ele pega o Esperance primeiro, depois o Chelsea, né? Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que a ordem dos jogos ajudou muito o Flamengo. Porque o Flamengo pegando o Esperance, que é o mais fraco, um dos mais fracos, né? Dependendo do ponto de vista, ele tá vivo até o final. Só que é aquilo, irmão. Não venceu o Esperance, tá eliminado. Exatamente. O Flamengo não pode pensar com a pontuação do Chelsea. Se o Flamengo não venceu o Esperance da Tunísia, o Flamengo tá eliminado. Verdade. Na primeira fase. Então, isso aí também conta muito. Conta pra caramba. Eu tava pesquisando aqui enquanto tava falando sobre o nome do jogador do Los Angeles que eu acabei esquecendo. É o Boanga, é o ponta esquerda. Eles jogam fechadinho e a bola nesse maluco. Esse cara joga muita bola. Eu nem sei o que ele tá fazendo lá. Claro que a liga é legal. Mas, cara, dava pra ver esse cara tá na Europa. Joga muita bola. Tu vai ver contra o Flamengo. Joga muita coisa mesmo. Mas então essa é a receita pro Flamengo. É isso aí. É jogar muito bem contra o Esperance, conseguir os 3 pontos com eles, e aí vai pro tudo ou nada com o Chelsea.
Um empatezinho com o Chelsea já tá ótimo. Tá maluco? Fogos, né? E aí vão pro jogo decidir contra o Osasuna. Eu acho que nesse grupo D, Flamengo e Chelsea tem tudo pra passar. Eu também acho. Cara, o grupo do Flamengo, cara, não é o mais difícil. Uhum. Porém, o chaveamento do Flamengo é o mais difícil. Porque o Flamengo pega o Chelsea, pega igual todo mundo ali, né? Um europeu grandão. Só que depois é Bayern. Pra fugir do Bayern, tem que vencer o Chelsea. E ainda assim, tu ainda pega outro europeu, o Benfica, que a gente começou falando aqui. Exatamente. Então, questão de chaveamento pro Flamengo chegar nas quartas de finais, mano. Complicado demais. Então, o Flamengo chegar na quarta de final, aí já é título. É muito difícil. Para os 4 brasileiros passar da oitava e pré-quarta, já, eu acho que guardadas e muito bem guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que a nossa seleção de handball quando vai pro Mundial. Passa da fase de grupos, chega na oitava, quando vai pra quarta, né, passa da primeira fase, tem a segunda fase, né, que o esquema do handball é diferente. 16 avos, né? Não, que o handball é diferente. Tem outra fase de grupos. Tem uma outra fase de grupos, aquela Verdade. coisa toda. Passou dessa fase de grupos, você chega nas quartas, já é lucro. Já tá no mata-mata. Já tá no mata-mata ali e tal. Você, tô entre as 8 melhores, porque sempre aqueles europeus difícil pra caraca, né? Dinamarca, Suécia e os caramba 4 lá. É a mesma coisa dos times brasileiros. Os 4, eu acredito O handball brasileiro já foi campeão mundial, hein? Sim. Olha, tô deixando a gente sonhar. Já fomos campeões com as meninas. Fizemos uma boa campanha com os meninos na última edição do Mundial. Esse ano, acho que, se não me engano, tem Mundial de novo, feminino, no final do ano. E é a mesma coisa, o Flamengo tem chance de chegar às oitavas, assim como o Palmeiras, assim como o Fluminense, que a gente vai falar daqui a pouco. O Botafogo que vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço, mas eu acho que chega. E aí, chegando nas oitavas, né? O bicho pega. Aí não tem pra onde correr. Vamos pro outro grupo. Deixa eu só colocar aqui. É um grupinho interessante. Tu já tá aí, canta a pedra, então. É um grupinho interessante esse grupo E, né? Porque Pode é um falar. grupo, eu acho que é um dos mais leves dos 8, que nós tem o River Plate, o Urawa Red Diamonds do Japão, o Monterrey e a Inter de Milão. É verdade. Eu acho que é o grupo mais leve. Sim, no geral, né? No geral, pensando nos 8 grupos, é o mais leve. E é o mais imprevisível também. Sabe o que esse grupo é, Fábio? Esse grupo é o Mundial de Clubes anual. É um grande europeu, um grande sul-americano. Aí tem o time lá da Ásia, e o da CONCACAF. que às vezes ele entra como campeão do país sede, né? Que era no Japão, quando era no Japão. E o da CONCACAF. Então, esse grupo do River Plate, ele resume o que é o Mundial de Clube anual. Exatamente. E é o mais imprevisível. Por quê? A gente tem o Monterrey, que o futebol mexicano sempre é chato e forte. Sim. Tem o River Plate, que é a camisa pesada. Claro. Né? Que quer queira, quer não, sempre chega, sempre vai pra cima com tudo. Tem um grande treinador, que é o Marcelo Gadiardo. Isso aí. Né? Ou seja, o River tem uma boa possibilidade de passar. E tem uma Inter de Milão que tá tentando ainda renascer, né? Perdeu o italiano agora pro Napoli e tal. Perdeu a Champions, né? Final. Perdeu a final da Champions. Né? Tá juntando os cacos. Reza a lenda que o pessoal ainda tá juntando os cacos lá de Munique ainda. Né? Ou seja, vão querer dar uma resposta. Isso. É o grupo mais imprevisível. Eu acho que a única certeza que eu possa ter é o lanterna do grupo. Acho que será o Urawa. Urawa Red, que o Washington Coração Valente jogou no Mundial de 2007 e foi contratado pro Fluminense em 2008 por causa daquela campanha. Ele foi artilheiro do Mundial de Clube em 2007. E aí foi pro Flu, depois pro São Paulo, voltou a fazer história no futebol brasileiro. O futebol japonês é imprevisível. Pode queimar minha língua também. Mas o Monterrey pode ganhar do River a qualquer momento, né? Isso aí normal. Pode. Vai ser super de boa isso. Sim, é super normal. O Monterrey, o futebol mexicano, é um futebol também muito desenvolvido e muito imprevisível, né? Porque tem os times mexicanos que são, caramba, o bicho chupando manga, como também tem os mexicanos que são água de salsicha, né? Tu não acha que eles são meio amarelões, não, cara? Os mexicanos? Tanta seleção contra os clubes? Eles sempre são bons, mas quando chega ali... Na hora do vamos ver, né? Cara... Se a gente pensar, 2013 teve o Tijuana que quase eliminou o Galo em plena independência. São Vitor. Mas da mesma forma, a gente teve uma seleção mexicana que ganhou da gente na Olimpíada de Londres. Porque o México, ele na Copa do Mundo, ele dá um pouquinho de azar, né? Que ele sempre pega uma seleção grande logo de cara. Eu lembro que o México e Holanda de 2014, o México merecia ganhar, teve até um pênalti mal marcado pra Holanda. Mas o México acaba sempre saindo, cara. E os clubes a gente vê, o Chivas chegou na final, tomou... o Tigres chegou na final, perdeu também. O Tigres não chegou na final do... Tigres chegou, acho que na final da Sul-Americana. O Tigre chegou na final do Mundial. O Tigre chegou na final do Mundial e da Libertadores 2010 com o Inter. Agora que eu lembrei do Sobis. Isso aí. Né?
É, aquela coisa, né? Como bons latinos que somos, na hora que o bicho pega, na hora que a emoção tem que falar menos e mais a razão, eu acho que é aí que é o calcanhar de Aquiles dos times mexicanos. É, né? O latino é muito assim, né, cara? O europeu mais... Tirando também ali Itália, que aí também são um pouquinho quentes. Mas quando pega ali Inglaterra, esses caras assim, Alemanha, Suécia, eles são mais... Fechadão, mais focadão frio, e tal, não sei o quê. Né? Só lembrar, né? Vamos nós fazer mais uma associação a outros esportes. Fica à vontade. Né? Vamos pensar naquela final, no jogo da Olimpíada e em alguns finais de Mundial que a gente sempre pegava a Rússia no feminino. Aquele jogo da Olimpíada de 2012, Londres. Não, Londres a gente ganhou. Acho que foi a anterior. Acho que foi em... Não, minto. O que a gente tomou da Rússia foi em Atenas. Tá falando da derrota? Da derrota. Ah, pensei que tá falando da vitória. Não, a vitória foi outra coisa. O melhor jogo que eu já vi na minha vida. Sheila deu show naquele dia ali, né? Não, mas eu tô falando da derrota em 2004 que a gente teve... 24-19? 24-19. Vi na escola, as professoras liberaram a gente, Fábio. Não, o Brasil vai ganhar medalha, porque seria prata já ali, né? Na semifinal. Semifinal. Aí tava 24-19 quando liberaram, aí... Cara, aí eu lembro, eu sempre fui maluco no negócio de esporte, né, cara? Quando foi pro tie break, geral já abandonou. Aí eu fiquei vendo sozinho na sala. Aí os professores, Luciano, tu vai ficar vendo? Não, deixa eu ver. Aí tomou porrada no tie break também. E aí entrou muito a questão do psicológico, né? Como a gente sempre costuma dizer nas transmissões de vôlei, o último ponto sempre é o pior. Sempre é o pior, mano. Sempre é o pior. E aí falta a questão psicológica nossa latina, né? Aí que entra a tranquilidade europeia que sempre sobrepuja, né? E é aí nisso que os mexicanos acho que às vezes vacilam. Vamos ver. Eu tava dando aula de fute-mesa. Botaram lá pra ocupar o horário pra dar aula de fute-mesa. Aí eu ficava jogando com os moleques. A gente jogava de 10, né? Uma de 10, aí entrava outra. Com os alunos era muito maneiro. Fute-mesa é muito legal de jogar. Cara, quando chegava ali 9-6... pra fazer o ponto era uma merda. Aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, eu critico tantos caras, tô eu com meus alunos, adolescente, galera, 16, 17 anos, e eu tô aqui, nervoso no último ponto, pra tu ver como é que funciona. Aí quando tu mantém a tranquilidade, fala, porra, não, aí tu acaba fazendo o ponto. Vamos um exemplo mais recente, ontem, na rodada agora da Liga das Nações, né? Terceiro set ontem, Brasil e Itália. Verdade. Né? Que o Brasil teve o set point, mas não conseguiu fechar. E a Itália foi e fechou o jogo, 3-0. Teve o Alcaraz também no tênis, né? E aí vamos. Aí se a gente ficar nesses exemplos, já fica... Teve um dos maiores jogos de tênis que eu vi na minha vida, foi a medalha de bronze brasileira olímpica, que tava 10, sei lá quanto tava lá, que eu fiquei maluco, 6 horas da manhã gritando, minha esposa bolou. Fluminense, agora é o grupo, que grupo é esse? F. Fluminense, Borussia Dortmund. Ulsan e o Mamelodi Sundowns. Garoto, tá traduzindo pra mim, senão nesse Mamelodi aí vai ficar ruim. Mamelodi. E o Mamelodi é de qual país? É da África do Sul. E o Ulsan? O Ulsan é da Coreia. É o Ulsan Hyundai, né? Da Coreia. Eu acho que esse grupo aí é o único grupo onde vai ter um jogo feio. É o Mamelodi contra o Ulsan. Aquele jogo que o torcedor... Não tô falando da gente, né? Tô falando do torcedor comum. Ele vai olhar e falar assim, pô, esse jogo eu não vou ver, não. Já vi um, tem mais 2, esse eu vou na rua. Vou ali e volto já. Realmente, o Ulsan Hyundai eu já narrei um jogo deles. Eu narrei o jogo do Mundial Ulsan Hyundai em Tigres. Agora! Recente agora, foi 2021. Foi 21? Acho que foi 20, foi no Mundial de 21, que é referente a 20, alguma coisa assim. Sim. Narrei o San Hyundai e Tigres do México. Cara, esse jogo, eu sinceramente, vai ser o primeiro grupo que eu vou ficar devendo os rivais, porque eu não consegui ver nenhum jogo desses dois times. O Ulsan é o futebol coreano, né, que vira e mexe apronta das suas, né, a Alemanha tem a Coreia entalada, né, porque a Coreia tirou a Alemanha da Copa. Muito bom isso aí. Da Copa da Rússia. Foi 2018. 18, né, aquele jogo memorável que a Coreia meteu 2-0 na Alemanha. E o futebol sul-africano pode ser aquela surpresa, né? O Mamelodi, essa eu tenho uma história pra contar. O Mamelodi é conhecido como The Brazilians, porque o principal uniforme do Mamelodi é a camisa amarela com short azul e meias brancas. Maneiro. Né? Eles jogam como a seleção brasileira. Então lá na África eles são considerados The Brazilians. The Brazilians, é uma das alcunhas. Maneiro. Né? E é o grupo que, assim, a definição do primeiro e segundo grupo vai ser na estreia. Que é o jogo da estreia do Fluminense contra o Borussia.
Mas é aquele grupo que realmente você vai ter que ficar ligado, porque exatamente para essas surpresinhas que podem acontecer. Se empata com uma Mamelodi da vida, né? Aí a gente volta para aquele exemplo do Mazembe, né? Você não pode dar mole para essa galera, pros africanos. Porque que acontece? Tu empata com uma Mamelodi e uma Mamelodi ganha o outro, Ferrou. tu já vai pra 4 pontos. Ou eles já vão pra 4 pontos. E aí você também. Aí já tem que fazer conta quem perdeu de menos do Borussia. Não, e esse Ulsan e Mamelodi, apesar de ser o jogo realmente mais chato do Mundial, pelo menos até o momento que a gente viu aqui, mas pode ser o jogo mais surpreendente, porque quem ganhar esse jogo... Tá vivo. Eu pensei, caraca, tenho chance. É isso aí. Tô aqui. Até a última rodada eu tô vivo. Estamos aí, né? Vamos pensar, o Mamelodi pega o Ulsan, depois pega o Borussia e fecha com o Fluminense. O Ulsan pega o Mamelodi, depois pega o Fluminense e fecha com o Bahia. Bahia não, Borussia. Né? E eu diria o seguinte, o Borussia, apesar de ser um time tradicional alemão, não é esse bicho papão todo. Tá aquilo da prateleira que a gente tava conversando, não é da primeira. Não é da primeira prateleira, tá ali na segunda Dá prateleira. pro Fluminense tirar a ponta ali? Dá. O empate, vamos botar empate. Olha, se jogar com vontade e inteligência, dá até pra beliscar uma vitória. Aquele 0-0 magrinho, entendeu? Aquele 0-0 aos 49 do segundo tempo. O Fluminense tem gostado de fazer gol no final. Eu acho que dá pra beliscar uns 3 pontos pra cima do Borussia. Não é impossível. Cara, o jogo do Fluminense, cara, assim, o Fluminense tem obrigação de ganhar dos outros 2 adversários tirando o Borussia. Sem dúvida. Pra se classificar tem que ganhar. Não Sem dá dúvida. pra contar o ponto do Borussia. Sim. Cara, o Fluminense não tem obrigação nenhuma na estreia. É o jogo do maneiro, é o jogo pra parar pra ver. Infelizmente o Fluminense caiu de cara. Que não era pra ser de cara, era pra chegar já com 3 pontos, mais tranquilo. Pra ser o jogo da última rodada, pra valer ali a primeira posição do grupo. Se a gente pensar, todos os brasileiros não terão essa chance na fase de grupos. Exatamente. Né? Todos os brasileiros pegam os europeus, jogam de cara ou na segunda rodada. Exatamente. É diferente de Copa do Mundo, que o Brasil sempre pega o europeu, quando tem um só no grupo, pega lá na última rodada pra disputar. Que aí entra igual o Brasil e Portugal, que entra com reserva, entra pra não ficar suspenso. Isso aí. Enfim, então o Fluminense tem que vencer esses 2 times. É obrigação, não tem o que dizer. Quanto o Borussia, cara, eu vejo o Fluminense com condições de ganhar essa partida. Eu acho que é muito difícil o Fluminense não tomar um gol de bola parada do Borussia Dortmund, cara. Não. Cara, essa marcação individual do Renato Gaúcho, a marcação de bola parada do Renato Gaúcho é muito ruim, cara. Eu sou muito fã do técnico, só que eu vejo um defeito que ele não quer consertar. E quando pega um time europeu, com o scout que tem, com a qualidade que tem na bola parar, vai ficar difícil o Fluminense não tomar pelo menos um de bola parada do Borussia. Só se der sorte se o Fábio tiver naquele... Que o Fluminense tem Fábio, né? O Fluminense tem um goleiro que Cássio resolve o Mundial, Rogério Ceni resolve o Mundial, Diego Alves quase resolveu o Mundial. Então o Fluminense tem Fábio, o Fluminense tem um que os outros clubes não têm. Rossi é um ótimo goleiro, John, esquece, ótimo. O Everton também, lógico. Sim. Mas eu acho que o Fábio tá em outro patamar ali. Pode ser decisivo. Se ele tiver online, né? Já era. Se tiver on. Se tiver on, esquece. Esquece. Agora vamos já na reta final. Grupo G. Falta o quê? 2 grupinhos, vamos matar então. Agora é onde os gigantes europeus entram se batendo, né? Porque a gente tem aqui no grupo G o Manchester City, o Wydad Casablanca, o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos e a Juventus. É um grupo também que, com certeza, City e Juventus vão fazer a festa, mas o Wydad Casablanca não é essa... É o outro campeão continental africano, né? Que entrou, né? Que o Mamelodi e o outro africano que é o... Que agora já me passou, que agora não lembro mais. Sim. Eles entraram pelo ranking, né? O Wydad Casablanca e o Al Ahly entraram como campeões. Porque o Al Ahly varreu tudo, aí abriu 2 vagas de ranking. Isso. O Wydad Casablanca, o futebol marroquino cresceu bastante, né? A gente viu na última Copa do Mundo o Marrocos chegando na 4ª posição. Foi semifinal, perdeu. Semifinal, perdeu. Fez um jogo duríssimo com a Espanha, aquela coisa toda. Passou da Espanha, né? Passou da Espanha, né? Ganhou da Espanha. Nos pênaltis, se não me falha a memória. Isso aí. É o time que vai ser o contraponto nessa festa europeia. O futebol dos Emirados Árabes Unidos acho que não vai ter muita relevância, né? Tudo indica, tudo leva a crer que Juventus e Manchester City no dia 28 de junho vão disputar o primeiro lugar do grupo. Isso é líquido e certo, né? Nesse grupo G. Acho que é o grupo mais tranquilo de analisar. Né?
Cara, minha opinião, City e Juventus. Sim. De vareio, total. Uhum. Eu acho City primeiro do grupo. Acho que vai ser aquele grupo, vai ser tipo porrada seca atrás de porrada seca. Sim, tudo a ver. Concorda? Concordo, número e gênero. E o último grupo, Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e o Red Bull Salzburgo. O Real, com certeza, né, na minha opinião, é o grande favorito a essa Copa do Mundo de Clubes. Eu penso muito nisso. Pela vontade, pelo time e pela vontade. Exatamente, é o grande favorito. E nessa primeira fase, com certeza, vai passar tranquilo pelos 3. A segunda vaga, o Al Hilal tem uma boa possibilidade de beliscar essa segunda vaga. Tem um time bastante... Tem bons nomes no seu plantel. Apesar de ter um time... O Red Bull Salzburg não é essa Coca-Cola toda. Não vai criar asas. Não vai criar asas nesse grupo H. E o Pachuca é o futebol mexicano que a gente mencionou lá atrás do Monterrey. Eu acho que se não fosse o Real Madrid aqui, se fosse um outro europeu, esse grupo aqui ia ser muito maneiro de ver. Sim. Ainda vai ser muito maneiro. Mas o Real Madrid vai dar aquela história. Porque o Pachuca pode ganhar do Al Hilal de Salzburgo. Salzburgo, claro, pode ganhar. Entra como favorito, querendo ou não. E o Al Hilal, mesma coisa. É um grupo bem maneiro. É a disputa pela segunda vaga. Os 3 aí vão se degladiar desesperadamente. Então, dá o veredito aí, quem? Al Hilal. Al Hilal. Concordo. Fechamos o gabarito dos grupos. É isso. O Real Madrid, pra gente terminar, uma historinha do Real Madrid, que o Real Madrid talvez a gente não estivesse falando isso aqui se não fosse a ditadura de Franco, né, cara? Você tá ligado nessa história, né, cara? O Real Madrid é Real Madrid porque é o time real e o ditador pegou esse time, cara, e falou, não, vamos usar isso aqui pra mostrar pro mundo que a gente é brabo. E aí, ele construiu, com a ajuda dele foi construído o Bernabéu, tiveram ajuda de arbitragem e até a contratação de jogadores como o de Stefano, mano. Então, assim, é bom a gente falar por que o time é desse tamanho e por que o outro é desse. Eu sempre gosto de mensurar isso. Parceiro, tem alguma coisa pra falar aí? É isso. Preparem os seus corações. Como costuma dizer nas transmissões, se você tem aquele remedinho calmante, já deixa separado na gaveta. Né? A partir de domingo, né, os brasileiros entram em campo. Então já deixa aquele suco de maracujá reservado, do lado do suco de cebate, pra quem gosta. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E vamos lá, vamos viver esse Mundial, né? Mundial é bom de se acompanhar, né? Eu vou ver 85% dos jogos, não vou ver sempre porque eu vou estar trabalhando alguns. Eu também não vou conseguir ver muita coisa pelos horários, né, por conta de turno de trabalho, mas vamos tentar acompanhar ao máximo. E vai ser um belo Mundial, vai ser gostoso de assistir, gostoso de acompanhar e gostoso de torcer. Assim como foi o nosso programa. Galera, muito obrigado. Cara, a gente tá aqui mais uma vez no Estúdio Now, sensacional, perfeito, com o nosso bonequinho do PSG, que eu não tô torcendo pro PSG, botei isso aqui porque é o único time europeu que tinha. Esquece PSG. É sensacional, a gente tá aqui. Se inscreve no canal do Now Podcast. Não escreve só no Futebol no Rio, não. Futebol no Rio eu já sei que vocês vão se inscrever. Vocês não estão nem malucos, né? Estão dormindo? Mas escreve também no Now Podcast. Vai lá no Instagram, se inscreve, segue, né? O Estúdio Now. Quem tiver interesse, dá uma olhada legal. E também não deixa de se inscrever no Futebol no Rio e na Sintonia Esportiva, na nossa Sintonia Esportiva. Isso aí. Cobertura completa aí do futebol brasileiro e Super Mundial também, né? Isso aí. Quem tiver, não der pra assistir o jogo, quiser ouvir na rádio, tô no carro. É Sintonia Esportiva. É isso, galera. Tamo junto. Papo com o Winkler de hoje se encerra aqui. Até a próxima. Valeu. Valeu.